Olá, chegamos em cima do laço. Boa tarde a todos. Salve, salve, salve todo mundo. Boa tarde, Aroeira. Bem-vindo de volta, Aroeira. Tá com a cara boa hoje. Tá com a cara... Prazer estar aqui de volta. Sim, corada. Tá corada, exatamente. Corada, tá bronzeada. Isso é minha própria circulação tentando diminuir o calor. Gente, que calor é esse? Vocês sabem que eu hoje ouvi no rádio que a energia, as pessoas estão usando tanto a eletricidade por causa de, sei lá, tudo, né? Ar refrigerado, chuveiro elétrico, sei lá o quê. Geladeira. Que chegou a um nível de uso de 100 mil megawatts. E que é uma coisa, assim, muito excepcional. Eu estou até com medo. Tomara que não caia, né? Tomara que não haja de cair a eletricidade. Estou achando que vão usar como desculpa para a próxima pane da Light. Porque você ficar no calor sem ar-condicionado, sem ventilador, é um sofrimento para dormir, por exemplo. Mas quero lembrar vocês que isso está mais do que previsto, que é sempre um pico gigantesco e que nós estamos vendo essa onda de calor subindo. Além disso, nós temos aqui a Light, que é igualzinha essa companhia de São Paulo. Chegou, demitiu um montão de gente, parou de gastar dinheiro em manutenção, pertence a uns 3 pilantras que a gente conhece, 3 ou 4, que a gente sabe muito bem que já quebraram outras coisas, como as lojas americanas, por exemplo. Que de luz interior não tem nada. Luz interior não tem nada, e realmente provam que privatização não pode existir para serviços essenciais. Que eles vão deixar a gente... A gente pode conversar sobre isso também depois. Eu queria falar sobre o Milei, já pegando carona aqui no que a Márcia falou, né? Que aí elas conversaram ali as duas, dizendo que ele ouve vozes. Ele não só ouve vozes, como ouve vozes e latidos, porque ele conversa com o cachorro. E o cachorro morto. Olha, eu compreendo essa espiritualidade dele. Então, o cachorro deve... Principalmente dos bichos, né, Aroeira? Mas se ele fosse ouvir alguém, ele devia ouvir o cachorro, porque as pessoas que estão ouvindo só falam bobagem, as vozes que estão dizendo coisas. Ele devia ouvir o cachorro, entendeu? Claro, o cachorro é sábio nessas horas, entendeu? As vozes não estão com nada. Né? As vozes só estão falando... Vocês acharam também... Eu achei que... Eu vi o debate, eu achei que ele estava muito xoxo. Ele estava inseguro, ele perdeu toda aquela fleuma dele, aquela virulência, aquela coisa toda, ele estava muito contido. Eu não sei se ele estava contido. Ele não podia levar cola, entendeu? Eu não sei. É sério isso? Eu acho que ele estava... eu só queria ressaltar uma coisa, que o 247 transmitiu o debate e em espanhol, o que foi muito melhor, porque na televisão eles estavam fazendo uma tradução por cima e ficou muito confuso. E a gente consegue entender, a maioria das pessoas, né? Então, eu achei que foi muito... Peraí, vou chegar lá. Eu acho que foi legal a gente transmitir em espanhol. Muita gente foi para o 247 para ouvir o debate em espanhol. Eu acho que foi assim, a gente ganhou um pontaço com essa transmissão, e depois com a Márcia e a Andréa comentando, foi muito legal. O espanhol de Argentina é gostoso de ouvir, é bem caramelado. A gente entende, A televisão brasileira não pode transmitir um debate argentino sem tradutor. Não, claro. Sem o Galvão Bueno, né? Mas as traduções nem sempre são legais, enfim. Mas eu acho, Aroeira... A moça que traduziu Márcia era muito fraca, entendeu? Na Globo News. O Marcelo Lins era melhor, ele fez o Milei, entendeu? Ele conseguiu acompanhar. A moça era muito fraquinha, ela não conseguia dar o clima, entendeu? Mas, Aroeira, eu acho que ele estava tentando estava contido, sim. E eu acho que ele estava fazendo um esforço para ficar contido, porque eles... justamente hoje eu conversei isso com o Mário Vitor, porque agora, nesse momento, eles querem conquistar os indecisos. Então, se você é muito agressivo, quem gosta da agressividade do Milei já está com ele. Então, acho que ele tentou maneirar ali um pouquinho, e também, mas ele tinha aquele sorrisinho sarcástico o tempo todo, debochando. Eu acho que ele estava inseguro, eu acho que ele estava
nervoso, mas eu acho que também mandaram ele ficar, não ser tão agressivo. Eu acho ele estava até com o cabelo penteado. Os critérios objetivos estão começando a perder completamente o sentido. Quer dizer, se o cara for bem no debate, ele foi bem no debate. Se ele foi mal no debate, ele foi mal no debate de propósito, porque ele talvez... Não foi mal no debate de propósito. É que a gente, essa coisa do contido, eu acho que ele já estava nervoso desde aquela entrevista em que ele delirou. Eu, apesar de estar de férias, eu acompanhei aquele delírio dele. Eu acho que ele é exatamente um cara que ouve vozes, que devia estar sob tratamento, clinicamente instável, etc, etc. Será? E só se os argentinos estiverem num péssimo dia que eles vão ver. Pois é. Olha só, eu concordo com o Luiz aqui, olha. Para mim, Milei foi aconselhado a não ficar fazendo palhaçada. Eu acho que deve ter tido uma estratégia mais ou menos assim, mas fora isso, não é que ele foi mal de propósito. Eu acho que ele quis mostrar também uma postura antipolítico, quer dizer, ele não é um político como os outros, porque você vê o Massa completamente, liderança, político, ali sereno e tal. E ele achando aquilo, debochando e tentando não ser dessa forma, mas também não tentando, eu acho, não ser muito agressivo e não fazer muito palhaçada, como disse o Luiz. Eu acho que nós não estamos vivendo os tempos da razão. Vou esperar isso passar, para começar a analisar e prever coisas. Será que vai passar? Não consigo mais. Historicamente passa. Costuma ter um hecatombe no final, porque geralmente essas coisas passam pós-guerra. Uma guerra costuma. Nós já temos 2 em andamento. Não precisa de mais uma. Está tendo uma. Mas digo o seguinte: a humanidade, de vez em quando, passa por períodos irrazoáveis, onde a razão tem muito pouca função na condução das coisas, a não ser a razão prática de negócios e tal. Mas mesmo essa é obliterada pela razão que, por exemplo, os Estados Unidos usa para justificar sua geopolítica, as razões que eles usam. São cada vez mais inconsequentes. Não são razões, né? Então, você percebe que, assim mesmo, isso abre aspas, convence, fecha aspas, uma parte gigantesca do planeta. Então, é tempos onde é razão. Então, eu sou o otimista que voltei das férias assim, gente, eu passo 15 minutos olhando para outra coisa, quando eu volto, vocês pioraram tanto assim, é assim mesmo que vai ser? Aí eu realmente perco um pouco do meu elan otimista, né? Mas tudo bem. Eu acho que a gente está numa fase mundial complicadinha. Eu acho que esse avanço da extrema-direita tem a ver com isso. A gente via no governo Bolsonaro, isso que você falou, não havia razão. Havia impropérios e havia falas irracionais, né? e agressivas. Mas eu achei engraçado, a Márcia, eu estava ouvindo a Márcia aqui também, antes da gente entrar, dizendo que o Mujica já deu o seu apoio, o López Obrador, o Pedro Sánchez na Espanha, mas tem gente que não decepciona. Mário Vargas Llosa, está sempre errado. Eu vi. Que coisa, né? Eu fiquei chocado com isso. Eu fico chocado ainda, porque eu gosto dele como escritor, entendeu? Ele é ótimo, né? Mas isso é uma coisa importante. É comum, não é incomum. Eu conheço artistas monumentais de tudo que é área, da literatura à pintura, passando pela música, que são, que me perdoe o que eu vou dizer, bestas completas no ponto de vista político e social, que odeiam o próximo, odeiam o coletivo, odeiam a sociedade, têm raiva de tudo que diz respeito à reivindicação, são racistas, são homofóbicos, são sexistas, e assim mesmo conseguem escrever pedaços de beleza que você não entende como é possível. É verdade. Mas vocês acham que seria normal o Lula não dar a opinião dele, por exemplo, sobre a eleição da Argentina? Eu não sei, eu desconheço essa regra diplomática. Gente, olha, o Lula tem razão. Não, você acha que era? Eu não entendi. Você acha que ele não devia? É juízo, não, ele tem juízo. Não, eu acho que ele devia, sim. Eu acho que eu ia falar, o Lula tem razões que a própria razão desconhece. E ele foram 2 coisas ontem e hoje. Eu até queria conversar com vocês. Eu queria falar sobre isso também. Uma foi ele dizendo que a Argentina precisa de um presidente, que ele não citou nome, né? Mas nem precisa, que respeite a democracia, as instituições. Claro, né? Eu acho que tem mais é que falar isso mesmo. Um presidente que gosta da democracia, que gosta. Foi um recado a Garcia, né? Como a gente dizia. E ele disse uma coisa importante, que goste da América do Sul.
Né? A gente já viu o presidente que não gosta de isso coincide com o Milei mudando de atitude, ficando mais suave, dizendo que não é isso tudo, que ele quer os vizinhos e tal. Coincide. Acho que o Lula tem razão, Regina. O Lula tem razões bem Ele não pode definir o resultado da eleição argentina, então ele já está dizendo por conta. Se for o Massa, ótimo. Guerra, né? Se for o Milei, que o Milei me escute, entendeu? Que nós vamos conviver dentro do clima democrático. Concordo, viu, Rogério? Maravilhosa é a Regina Duarte da literatura. A própria Regina, já vi coisas excelentes dela como ela era uma excelente atriz. Agora não é mais, porque ela não faz mais nada, entendeu? Ela é uma boa atriz, né? Mas a outra coisa que o Lula... que o Lula falou... Deixa eu ver aí. Que quem nasceu Vargas Llosa nunca será Neruda ou Gabriel Garcia Marques. Não, mas não em termos de qualidade. Não, em termos de pessoa, né? De pessoa. Você é o caso Maradona e Pelé, né? E a outra coisa ontem, que eu fiquei até surpreso com o Mauro Paulino, que é aquele comentarista de São Paulo, que é sempre muito comportado, é sempre muito caretão, assim, não sei o quê. Ele foi contra a opinião que estavam dando aqui, depois que o Lula disse que Israel estava agindo de uma maneira terrorista também, em relação ao povo palestino. Todos ficaram indignados, continuam indignados até hoje, entendeu? Aqui na Globo News. Mas o Mauro Paulino disse, não, gente, espera aí, ele tem toda razão em dizer isso, ele tem toda razão em criticar a atitude de Israel. Por que as pessoas, eu pergunto a vocês dois, por que as pessoas têm tanto pudor em assumir que Israel está tendo um comportamento condenável a nível de terrorismo? Por que as pessoas têm esse problema de assumir isso? É Israel, porque tem uma coisa com Israel, porque eu acho que vem lá da guerra, do Holocausto, então tem-se um cuidado. E também muitos amigos, enfim. Mas a Gleisi hoje disse uma coisa que eu acho que ela tem razão. Nada justifica a barbárie. Claro. E foi essa a mensagem do presidente Lula ao receber os repatriados. E o Lula falou isso, quando ele disse que né, porque aí ele reafirma o terrorismo do Hamas e diz, mas Israel está agindo igual. Então, aí ele falou assim, não se pode matar crianças porque você quer matar um monstro. Você tem que matar o monstro sem matar as crianças e os civis. Né? Você vai perseguir o monstro, mata todo mundo. Quando eu estava de férias, o Lula estava sendo um pouco criticado por não bater o suficiente em Israel, por não criticar o suficiente. E o Lula estava negociando a saída de brasileiros. Então, assim, eu entendo que o que um chefe de Estado diz, isso vale para as eleições da Argentina e vale até para essas tomadas de posição que podem variar ligeiramente por causa das condições objetivas da política. Um chefe de Estado tem obrigações para com o seu povo. Essa é uma coisa que o Lula parece ser um dos 2 ou 3 atuais chefes de Estado no planeta que entende isso. O chefe de Estado deve responsabilidade ao seu povo. Então, eu admiro, inclusive, não só as atitudes do Lula, e sempre do lado correto, mas também a habilidade com que ele as distribui e o timing com que isso é feito. Então, é importante, sempre que o Lula fala ou deixa de falar, eu aguardo um tempo, eu espero, que eu sei que isso tem sentido. É o que a Regina falou agora há pouco. As razões que a gente nem sequer imagina, o Lula conhece algumas delas. Eu também acho isso. E acho também, gente, uma coisa que a gente também estava conversando hoje de manhã, eu acho muito importante que um chefe de Estado, ou um chefe de governo, uma autoridade, uma liderança, dê um exemplo de humanidade, dê um exemplo dos valores humanos, né? Porque você pode ter um excelente presidente, ser um cara fera na economia e tal, mas o exemplo que ele traz para o país dele como uma pessoa humana, como essa pessoa que não foi a pessoa, Lula, que insistiu e agora ele já deu ordem para tentar trazer os outros brasileiros. Famílias que estão lá. As famílias que ficaram, os parentes. Não só os brasileiros, os parentes. Exatamente. Então, é um exemplo muito bom para o país. Você ter, de repente, um presidente que é um humanista, né? Muitas pessoas não percebem também o seguinte: o Lula
não existe só solitário num planeta de líderes. Ele é um dos líderes que fala habitualmente, que é ouvido por toda a mídia e, portanto, por todo mundo. Ele tem opiniões muito próprias, mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte, ele tem opiniões de chefe de Estado. Então, apesar de ser o Lula, ele leva muito do que é ser o Lula para a tarefa dele de governar. Exatamente. Isso não leva tudo. Não leva tudo, e isso é preciso que, inclusive, o próprio PT precisa entender isso nas reivindicações. Eu, quando vejo as negociações, até com o Centrão, eu compreendo isso. Uma coisa é o que ele pensa. Aquele negócio, se diz de uma resposta, por que Deus faz isso e faz aquilo? Porque o Todo-Poderoso, no seu fórum público, precisa fazer coisas que o fórum privado deplora. Eu sei que não vale, Deus merecia nos considerar melhor, devia nos considerar melhor, que eu brigo com ele de vez em quando, mas, na verdade, a ideia de que um chefe de Estado não diz tudo o que pensa e tem que dizer o que se espera dele, muitas vezes. E isso o Lula cumpre com maestria. E, olha, deve ser provavelmente o que menos se afasta do que é ao exercer a tarefa de chefe de Estado. Isso deve ser a causa dele ser tão eficiente, viu? E eu acho também que ele está cada vez mais espontâneo. O Lula, nesse terceiro mandato, ele está falando de coração mesmo, ele não está... Né? Então, essa coisa dele falar do terrorismo, depois também falar para os argentinos, eu acho que vem lá de dentro dele. Claro que é... E uma prova também de que ele governa, ou seja, a opinião dele tem sido a opinião de governo, e não em torno, como muita gente diz. O entorno. E ele estava muito emocionado ontem. Ele estava muito, muito feliz, muito emocionado. Ele estava sinceramente feliz e emocionado ali em receber aquelas pessoas todas, que era um símbolo, né? Era o símbolo dessa campanha toda para poder resgatar essas pessoas. Os outros vieram de Israel, os que vieram de Gaza foram esses, que eram território palestino. Não, e teve um grupo que veio da Cisjordânia antes também, mas não houve problema, entendeu? A Cisjordânia não estava sob ataque ainda, entendeu? Esse aí era o grupo que estava lá refugiado, estava de refém. Estava mais em perigo no momento. Exatamente. Estava sob bombardeio, a casa deles foi destruída, as casas foram destruídas. Agora, e eu achei muito bonito, ele passou a mão na cabeça daquele menino. Também, assim, a ideia ele estava super à vontade, entendeu? Muito bonito. E como isso também está muito diferente do que o resto dos chefes de Estado estão fazendo, isso aparece muito na mídia mundial. E o Lula é o tipo do cara que, com as atitudes dele, ele influencia a gente em todo lugar do planeta. Parece exagero, mas acho que não é, não. Não, e essas imagens circulam o mundo inteiro. Só aqui no Brasil que a gente tem uma imprensa tão homogênea contra o Lula. Tudo que ele diz, não tem nuances, só nós aqui. No resto do mundo, ele é muito bem cotado. Mas, olha, eu queria ler isso aqui que a Renata Rubim escreveu, e a gente entende perfeito. Vocês não imaginam o quanto uma judiaria como eu sofre de patrulhamento dos dois lados. Eu acredito, sim. E eu queria também falar que eu acho que essa semana, a semana começou com uma mudança na reação da comunidade internacional. Eu acho que o próprio Biden está pedindo... O Biden praticamente fala assim, olha, vê se vocês acertam o alvo, não fica matando pessoas inocentes. Enfim, aquela coisa... O Biden está atrás nas pesquisas. Mas aí você viu, o Macron fez declarações muito firmes contra o genocídio, falou da morte de crianças e que é inadmissível. O presidente da União Europeia falou, você viu milhares de pessoas nas ruas de Londres, em Nova York, em vários Schwarzenegger. Schwarzenegger. É verdade, eu até anotei, olha. Ele diz, o povo palestino tem o direito de viver e de ter seu próprio país. E vocês não sabem o que eu li também ontem, o Elon Musk dizendo... Também, eu vi isso também. Não é? Se matar um Hamas, quantos mais vão surgir? Ele falou, né? Se matar o filho de alguém em Gaza, quantos que sobreviverem farão de tudo para matar um israelense? Essa lógica... Não, ele ainda falou o seguinte, que tal, o Elon Musk, que eu considero o cara mais perigoso do mundo, ainda falou o seguinte, que tal Israel agir com benevolência e reconstruir Gaza em vez de destruí-la?
de gerar, não sei o que. Olha, mesmo levando em conta que ele tem todo o interesse em pegar os contratos todos de reconstrução de Gaza, você vê, quando ele e o Schwarzenegger, essas duas pessoas, dizem coisas que confluem desse jeito, você sente. O mundo está com uma opinião que vai ter que ser engolida pelos dois responsáveis principais por esse desastre. É muito interessante isso. E só a imprensa, Estadão, Globo e Folha insistem. O Globo News já é a 4ª vez que repete aqui a história do CONIB. Eu nunca tinha ouvido falar desse CONIB, entendeu? Não, é conhecido. CONIB. É uma coisa importante, né? Entre comércio Israel e Brasil, né? É conhecido, é bem conhecido. Mas a gente não tinha ouvido, não estava tão... Agora é uma repetição constante do Lula falou errado, o CONIB diz que o Lula está errado. Olha, eles insistem... O que poderia ser um diálogo, passa a ser uma guerra na cabeça da imprensa e a ruína. É desse jeito que a imprensa brasileira trabalha. A imprensa mundial estava muito nessa direção também. É impossível se pensar em paz com a maneira como ela se comporta. Claro, mas essas últimas declarações de Elon Musk, Schwarzenegger e outros caras que são expoentes da direita deixam... O próprio Macron. Macron. Eu vou dizer que foi a Israel, né? Macron foi lá. Macron foi a Israel, mas o Macron é o mais rápido deles todos. Não é uma grande liderança, não, mas é o mais rápido deles todos. E ele adora o Lula, né? E ele adora o Lula. Ele adora o Lula. Mas é isso. Eu acho que teve essa mudança. Acho que o Brasil deu uma subida no tom também, com o Lula, mas também com o Celso Amorim falando em genocídio, não sei onde, fora daqui, fora do Brasil. E, claro, a diplomacia brasileira, eu acho que essa libertação dos reféns e toda a diplomacia brasileira, desde do Conselho de Segurança da ONU, quando o Brasil fez uma proposta que todos aprovaram, menos os Estados Unidos, eu acho que essa foi uma das ações mais importantes da diplomacia brasileira até hoje. Desde o começo do Conselho de Segurança até a libertação dos reféns, com o avião esperando, com as embaixadas todas. Você sabe que isso vai refletir também na outra guerra, porque as opiniões de Lula sobre a guerra da Ucrânia também foram colocadas de lado pela nossa imprensa, e agora, à medida que as daqui e as ações diplomáticas brasileiras têm sido realmente muito bem-sucedidas, aí ele volta a ser comentado, e as suas ideias sobre a Ucrânia também passam a valer. É verdade. Que é uma guerra que ficou esquecida, né? Esquecida, mas continua lá, né? Continua. Outra coisa, pelo que eu me lembro de ter lido, a Monsanto e outras empresas de remédios e produção de alimentos compraram milhares de quilômetros, compraram uma quantidade enorme de terras na Ucrânia. E aquilo é o celeiro da região, né? Que era a terra mais fértil da Rússia. Da agricultura, Eles se apoderaram. Aí você fica pensando, para que serve guerra? De novo. Serve para muita coisa. Para roubar. Guerra é roubar, exatamente. Guerra serve para roubar. Vamos lá roubar. Então, decreta uma guerra. Pronto. É latrocínio, porque mata para roubar. Mata para roubar. Exatamente. Agora que a gente entrou nesse assunto também, queria conversar uma coisa com vocês, que é o seguinte: o que vocês acharam desses brasileiros, primeiro, dessa, como é que eu posso dizer, dessa ajuda, esse apoio do Mossad à Polícia Federal, que resultou na prisão de 2 supostos apoiadores do Hezbollah, ou pessoas que foram recrutadas para servirem em ações terroristas do Hezbollah. Em primeiro lugar, o Hezbollah nunca fez ação terrorista fora da região lá. Segundo, a coisa mais engraçada, que um dos caras que foi preso disse que ele foi ao Líbano não para conversar com o Hezbollah, mas para rebolar, porque ele foi negociar um músico, ele é um músico, foi lá para negociar músicos para um pagode no Líbano. A gente não sabe o que é verdade, o que não é, mas que é engraçado. Uma operação de Polícia Federal, agentes de terrorismo e agentes espalhados pelo mundo, poderia estar sendo falada com essa vontade para cima. Já se viu.
Isso parece um filme de espionagem muito ruim. E aí, quando você vai ver, é ruim porque o roteiro é péssimo, de quinta categoria. E, sinceramente, me traz com um assunto. A imprensa brasileira, gente, é um papelão atrás do outro. É um papelão atrás do outro. O papel onde ela impressa. Ela não vale a tinta que ela ainda usa para imprimir. Não vale. Porque é uma quantidade de bobagem. Primeiro, o antilulismo militante. Depois, a fofocação. Como eu vi, eu chamo de fofocação mesmo. Como eu vi hoje alguém falando, gente, cada vez que alguém fala de Michele ou de Bolsonaro e não está se referindo aos crimes deles, está normalizando esses dois larápios, pilantras, imbecis. Parem com isso. A imprensa não tem nem um dia que não tem uma coluna social com a Michele. Michele diz que Janja tem inveja dela. Uau! E além disso, essas bobagens do tipo a operação secreta que pegou 2 terroristas, um deles pagodeiro. Gente, olha... para jornada dupla. De dia ele é pagodeiro, de noite é espião, ou o contrário. Mas vocês não... de dia é Maria, de noite é João. Você não acha que se fosse uma coisa séria, pesada, concreta, com consistência, estaria na primeira página de todos os jornais brasileiros? Qualquer lugar do mundo. Estaria na primeira página. Claro, pelo amor de Deus. Só que não está por uma razão. Essa história não existe. Essa história não existe. Essa história... Primeiro, vocês viram a resposta do Flávio Dino a essa intromissão... Não. Essa é outra história que não existe. Não, mas antes dessa outra história do Flávio, ele respondeu tanto a essa intromissão, digamos assim, do Mossad na Polícia Federal. Isso sim eu acho muito sério, muito grave, que mostra que existe ainda um bolsão bolsonarista dentro da PF, agindo com o Mossad, com a CIA, eles estão ativos, né? Então, isso é uma coisa séria. Gostei de bolso de bolsonarista. Mas você acha que esse bolsão bolsonarista é verdade, é fato? Você acha que o Mossad se aproveitou? Não, eu acho que existem elementos, existe um movimento. Existe um movimento que não está, que está ativo. Você viu a reunião dos bolsonaristas, dos parlamentares, com o embaixador de Israel. Depois o Bolsonaro estava junto, eles disseram que não foi convidado, mas tinha Era só para criar aquele fake news, isso. Tinha a plaquinha ali esperando o Bolsonaro. Isso mostra o quanto eles estão querendo ressurgir e o apoio que eles têm. Então, o que o Flávio Dino respondeu nesse momento em relação ao encontro? Eu acho que em relação ao encontro com o embaixador israelense e também em relação a essa história do Mossad. Ele disse isso, olha, o Brasil é um país soberano, a cooperação jurídica e policial existe de um modo amplo, com países diferentes, mas tem por base os acordos internacionais, e é claro que o país tem que estar... De repente, tinha uma investigação do Mossad junto com a Polícia Federal, foi muito de repente, gente. E justamente no momento desse conflito, e justamente no momento em que os reféns estavam para ser soltos, e eu falei, olha, eles vão começar a dizer que esse encontro do Bolsonaro com o embaixador serviu para soltar... E essa investigação já rola desde dezembro, gente. Lá na barbearia, onde um amigo meu, baixista lá de São Paulo, vai, os 2 barbeiros velhinhos já estão dizendo que quem soltou os reféns foi o Bolsonaro, e que a Janja isso, e que a Janja aquilo, e que o Dino isso e aquilo. E aí eu, na verdade, fiz uma conta rápida, assim, está por alto, não tem uma estatística realista, bem documentada, mas a sensação que eu tenho pela ordem, eles perseguem o Lula, a Janja e o Dino. O Dino é a bola da vez, né? A Janja e o Dino trocam de lugar de vez em quando, mas são as 3 pessoas em que a imprensa brasileira apoia a sua maledicência. Parece aquelas colunas de fofoca, o tempo inteiro com fofoca envolvendo essas 3 pessoas. E vocês viram... Só um instantinho, Regina, eu vou começar a passar as charges, porque daqui a pouco a gente não tem tempo. Tem charge do Miguel. Comigo só tem charge e um jabazinho. Não, eu vou passar 3 charges minhas em sequência, as primeiras, porque tem a ver, depois a gente... Mas antes de você passar, só queria dizer uma coisa que eu achei muito engraçado, o Walter Pomar sugerindo que eles deviam levar essa equipe que descobriu os caras do Hezbollah aqui, deviam levar para a região
porque se eles estivessem lá, eles teriam descoberto o ataque do Hamas certamente. Muito antes de acontecer, claro. Certamente. Israel devia contratar esse pessoal, então, né? Pois é, o pessoal bom. Bom, a sequência é essa, é o avião que estava lá no Cairo há um mês já, quase, já tinha virado Miragem. Depois conseguiram embarcar, né? Adeus, faixa de Gaza. A faixa ensanguentada. E depois a chegada aqui sob o manto protetor. Quer dizer, então, que virou uma sequência de 3 desenhos com esse avião, que eu acho que teve sua importância histórica aí na volta deles, entendeu? Foi muito legal. Eu fiquei muito feliz vendo ontem, fiquei vendo até tarde, e o Lula estava lá firme e forte. Aí temos aqui a charge do Aroeira com o Nando Mota, que foi campeã de audiência, também teve. É por causa do Nando, viu? Porque teve Nando, impressionante o engajamento do pessoal que segue o Nando. Muito grande. O pessoal realmente compartilha, vai lá, curte e tal. E eu achei tão bonitinho. Mas vamos usar no nosso card, já que você estava de férias. Eu achei tão bonitinha a pomba, porque a pomba do Nando, embora fosse o desenho dele, era a mesma pomba, na mesma posição. Era a paloma do Picasso, a paloma da Páscoa. Muito e aí legal. eu falei assim, gente, eu tinha feito esse desenho há umas 4 semanas, quando o Lula começou a trabalhar pela paz, só com a paloma. Eu achei perfeito, pedi para o Nando, falei, Nando, vou fazer uma charge junto com você, vou usar um pedaço da sua charge. E ele, conversamos juntos, e aí fizemos a tal da colaboração. Eu o marquei no Instagram, aceitou a marcação, e aí eu vi o poder de mobilização que uma charge dele, ou do Latuf, que é um outro campeão de engajamentos, tem. Os dois são muito seguidos, são muito acompanhados, as pessoas os acompanham atentamente. Então, eu tive algo de 8, 9 mil curtidas dessa charge, quando eu não passo dos 2, 3 mil num dia bom, né, Miguel? Um dia bom. Nós, né, ficamos ali. De vez em quando a gente acerta uma, assim. É o seguinte, tem a ver com o fato do Nando ser um artista. O Nando é danado, Assim como Latuf. Tá muito bom, muito bom essa charge. Tem um público muito jovem também. É jovem. Aqui que eu vi, depois do debate, que a melhor coisa foi o Massa querendo fazer que o Milei fizesse o exame psicotécnico, que ele foi rejeitado no Banco Central porque não fez o psicotécnico. Nós estávamos falando disso agora há pouco. O cara que exatamente. ouve vozes, a gente tem pelo menos que conversar. Você quer conversar com o terapeuta só para ter uma conversa? Para ouvir a voz do terapeuta, de repente. Quem dera que estivesse ouvindo a voz do terapeuta. Até agora o que ele falou não foi nada de terapeuta. Não. Essa é a minha segunda charge da semana, agora que eu voltei das férias, essa é a segunda charge, porque a ideia de mulheres e crianças primeiro pode ser usada da forma mais cruel possível, né? É o que o Netanyahu está fazendo, mulheres e crianças primeiro, porque... Aliás, era o primeiro texto, era esse, é exatamente o que eu estou fazendo. Eu falei, não, mas aí é na lata demais. Exatamente. É melhor assim, é isso mesmo que eu penso. Aí a conclusão a gente tira. Fiz questão de colocar o Biden nessa chat por uma razão. Nada do que o Netanyahu está fazendo, ele está fazendo sozinho. E ele tem oposição interna muito grande. Uma parte gigantesca da população de Israel odeia aquilo. Quem mais precisa disso é o Biden. E agora está um pouco arrependido, porque como resultado dessa estupidez, e é por isso que ele está falando para segurar um pouquinho, mas como resultado dessa estupidez, ele está atrás do Trump. Vejam bem, em vários estados mais importantes. E o Netanyahu está mal pelos dois lados. Está mal pelo nosso lado e está mal pelo lado lá do povo de Israel, que ele exagerou. Gosta. Eu acho que ele exagerou nas afirmações estúpidas dele dos últimos dias, porque até mesmo quem estava com ele começou a não estar. E está cobrando dele, o povo está cobrando dele os reféns que estão lá. Mas, afinal, ele conta, e olha, é mais fácil ele continuar do poder do que o Biden, do jeito que as coisas estão. Pelo jeito. Eu acho que o Biden vai levar uma surra do Trump. E nós vamos ter de novo esse sujeito na presidência da República. Bom, isso aqui é uma homenagem ao nosso calor, ao calor que agora é nacional, né? Parece que o país inteiro, tirando o Rio Grande do Sul, o país inteiro está sentindo. Talvez o pessoal entenda o que a Greta tem dito há alguns anos aí. Quem sabe agora vão prestar atenção.
Aliás, falando em Greta, ela foi quase calada por um cara de uma palestra lá, porque os caras acham que o meio ambiente não é político. Gente, é inacreditável. Isso é uma parte. É porque a direita tem uma parte dos verdes na Europa que é de extrema-direita. Né, Regina? Tem uma parte... A história, aliás, dos partidos verdes na Europa, a maior parte deles tem raiz na extrema-direita. Depois é que vem a dissidência. E hoje você tem raízes, e você vê, até hoje, você tem, né, os partidos verdes ligados à direita. Né? Sim, quando você vê alguém falando, quando você vira alguém falando que não quero saber de misturar política com isso, você já sabe. Já misturou sabe. E é de direita. Mas ela continuou falando. Não, sim, a organização... Aqui, em homenagem ao pagodeiro do Hezbollah, que eu tinha feito, eu vou publicar ainda essa charge. É o Hezbollah, né? É o pagodeiro do Hezbollah, exatamente. Vou trocar aqui para Hezbollah. Está tocando. Essa posição é difícil, isso aí é uma inversão de acorde. Eu não sei nada disso, portanto. Olha, os chargistas estão se superando, o Lívia falou. Isso aqui agora é meu jabazinho. Estou de volta. Eu estive tocando. Mas, assim, é muito bom poder convidar vocês de novo a vir para os shows que eu estou fazendo. Eu vou estar lá na Rua Toneleiros, 217, na sexta-feira. Você não está tocado mais no Capitu? Também toco. Na próxima sexta, assim por diante. Uma sexta lá e uma sexta em Copa. Então, eu, a Cláudia Barcelos e o Kiko Chaves vamos fazer choros, vamos fazer boleros, vamos cantar uma ou duas músicas revolucionárias, só para manter a ideia de que luta de classes continua sendo o principal, e inclusive o seguinte, a luta de classes, as guerras são parte da luta de classes. Sempre é. Mas certamente. Patronada pelo capital, dirigida pelo capital, pelos seus fantoches, são a maior parte dos políticos que dirigem os países. Então, vamos lembrar que isso, para mim, é exacerbação da luta de classes. Mais um motivo para a gente entender por que essa guerra acontece, como na origem dela está isso. A exploração, está o petróleo, está o tal poder, a realização desse dinheiro. A gente viu aquele mapinha que o Netanyahu foi na ONU, levou um mapinha mostrando o Novo Oriente Médio com não sei se é um gasoduto, saindo de Gaza e indo até o sul da Europa. Quer dizer... para mostrar que é possível não ter mais a dependência do gás, a Europa não ter mais a dependência do gás da Rússia, nem o Irã, e ele levou isso, foi pouco antes desse conflito. Assim, para acabar como parênteses, esse aí é uma coisa que na quarta-feira eu vou tocar lá no Cais do Oriente, no almoço. Você e o Kiko? Eu e o Kiko, eu nos feriados e nos fins de semana. Queria lembrar um negócio, essa geopolítica aí que envolve o gás da Rússia. É verdade. E uma parte da direita, essa aqui é uma coisa terrível, uma parte da direita de Israel que mantém esse imbecil no poder é justamente um montão de judeus que migraram da Rússia com a queda do muro, incharam Israel. Eles são os principais participantes dessas jornadas de ocupação, dessas invasões de território e outras coisas. É gente que adquiriu ódio da ideia de socialismo e tal. Isso dificulta mais ainda a situação, porque mudou até a maneira de pensar dentro de Israel. É verdade. Mas, enfim, estamos aqui, chegamos no fim. Não, chegamos ainda não. Ainda temos um minuto. Temos um pouquinho. Menos de um minuto, daqui a pouco vira. 5h15. Mas, 5h15? Então... É 5h15? 15? Não, é isso? Não, é 5h10. 5h10. Estava aqui. Então, tem um minuto. Nesse minuto, então, a gente vai... Otimista, Regina, 5h15. A Regina está querendo mais, ela está querendo mais. Não, já foi até 5h15 outras vezes. A Daiane já está falando ali no bastidor que pode ser. Mas só uma coisinha aqui para a gente comentar. A gente estava falando do Flávio Dino, e hoje... Hoje não, a gente viu o Estadão falando, sem nenhuma prova, que o Flávio Dino tinha recebido aquela mulher, a mulher de um traficante... Miliciano. De um miliciano que está preso. Em primeiro lugar, ele não recebeu. Então, ele está agora dizendo que ele vai processar tudo. Estou até procurando aqui
o que ele falou. Tem uns detalhes interessantes sobre isso também. Tem o quê? Os detalhes, hoje eu fui atrás, porque me ofereceram uma charge, brincando com a ideia de que quem foi fazer o Enem tinha mandato de prisão, foi preso no Enem, mas se você não quer problema, vá visitar o Ministério da Justiça. Eu falei, isso não é bem assim, porque, na verdade, descobri que essa moça, sim, já foi condenada, mas está respondendo a uma apelação em liberdade, tem outras pessoas, mas ela responde em liberdade, então ela não tem nenhum mandato aberto, ativo contra ela. Segundo, ela faz parte, acreditem ou não, de organizações pelos direitos dos presos. Não é incomum, nem acho que seria uma coisa impossível. Ela foi no bolo. Exatamente, eu acho exatamente isso. Ela foi no bolo. E ela diz, eu não tenho nenhuma condenação em cima de mim. Eu não sou um fugitivo da polícia. E essa é a história que o Estadão inventou agora. Não, e inventou que o Dino tinha recebido dela. Em primeiro lugar, que não é verdade. Foram dois assessores, foram duas pessoas do Ministério, e ele está dizendo que vai processar essas pessoas que estão divulgando essas mentiras, essas acusações que ele chama de infundadas, das ligações dele com facções criminosas. Agora, ele diz assim, daqui a pouco vamos descobrir que sou mesmo um super-herói dos Vingadores. Daqui a pouco o Dino... O Dino é a bola da vez, né, gente? Eu acho que tem a ver também com a possível indicação dele. Também tem isso. Eu acho que isso é parte desse processo de desgaste. A ideia é conseguir desgastá-lo o suficiente para acontecer lá no Senado uma recusa, que aconteceu recentemente com uma indicação do governo para um cargo dentro do Judiciário. Foi recusado, professor. Esse tipo de articulação tem mais a ver com pressão para se obter alguma coisa, a gente sabe como esse pessoal funciona. Mas vocês acham melhor Flávio Dino no STF ou no Ministério? Não, eu gosto dele no Ministério. Eu gosto dele no Ministério como político. Eu também gosto do Ministério, Mas ele seria excelente também como ministro. Ele seria excelente no STF também. Eu acho que ele seria excelente em qualquer lugar, é uma decisão pessoal dele. Conheço pessoas que não aceitaram ir para o STF. Estou dizendo aqui, parece que eu conheço gente importante para caramba, não. Mas eu conheço uma pessoa ou duas que não quis ir para o STF mesmo. E as razões podem ser prosaicas, mas geralmente tem a ver com... Gente, tem muito trabalho lá, mas tem muito trabalho fora do STF também. Pessoas têm carreiras e estão fazendo... O Dino tem uma carreira. O STF saiu um pouco dos holofotes agora, né? Ainda bem, porque estava um pouco demais. Não. Vai ser votada agora uma decisão no Senado, uma PEC que tira poder do STF, e o STF já avisou, tanto o Gilmar quanto o atual presidente, que vai cair no plenário. Vai cair no plenário. Olha só, o Inaldo dizendo que a foto com o Dino é de uma youtuber nordestina. Eu não sei, talvez tenha usado essa foto para dizer que ele se encontrou com essa mulher, que talvez seja parecido. Enfim, a gente já conhece esse filme, né? Mas olha, só para voltar nisso, o STF voltou justamente à tona por causa dessa decisão que vai ser... É um desafio explícito do Legislativo ao STF, e o STF vai explicitamente derrubar esse desafio explícito. Mas eu li hoje, por exemplo, que o Alexandre de Moraes já julgou, já condenou 25 pessoas pela tentativa de golpe. Ele está trabalhando lá, ele está botando... Continua. É que a ideia do Senado, a ideia do Congresso, é tirar poder realmente do STF. É isso aí, gente. O Dino, é engraçado que o Dino falou isso, né? É o que o Netanyahu quis fazer em Israel, né? Ele teve que decretar uma guerra. Exatamente. Por isso aquelas manifestações todas. Então, isso tudo chegou numa hora... claro que a gente tem que condenar, foi uma coisa bárbara que aconteceu. Não, o que os terroristas fizeram não tem. Vocês ouviram a hipótese Pearl Harbor? Exatamente. Ouviram a hipótese Pearl Harbor. Não, claro, eu pensei nisso. E a hipótese Pearl Harbor leva em consideração o fato que o Netanyahu sabia e não fez nada para impedir. Exatamente. Para deixar claro qual foi o movimento dele, entendeu? Exatamente. Não é incomum. A inteligência israelense com aquele escudo dele. Também não leva tão a sério a inteligência, não. Porque esse pessoal, se tem uma aura, mas faz bobagem, é muito agente 86 que tem ali também. Vão nessa de que tudo é muito inteligente. Eles não são tão bons assim, não. Mas
a hipótese Pearl Harbor sempre vem à baila a ideia de que os países, às vezes, quando precisam de uma razão para fazer alguma coisa, deixam acontecer. Deixam acontecer. Deixam acontecer. Tudo pode acontecer, tudo pode ser verdade. Quando canalhas nos governam, quando psicopatas nos governam, tudo Exatamente. A extrema-direita só pode ser formada por psicopatas, porque quem pensa dessa forma e tem a morte, né, como o general lá espanhol, né, viva a morte. Viva a morte, isso mesmo, viva a morte. Exatamente. Então, isso. Só para fechar, é que psicopatia parece ser muito útil para subir os degraus dentro do capitalismo. Ou seja, a chance de ter um psicopata mandando na gente é sempre muito alta. Vide Milei. Que houve vozes, Bolsonaro. É isso aí, gente. A conversa está ótima, mas vou ter que devolver aqui para a Daiane. Desculpa, Daiane. Daiane, obrigado pelos 5 minutos. Aqui. A próxima vez a Daiane entra aqui também e encerra com a gente. Para tomar o programa. Me dá esse programa. Exatamente. Dá de volta. É isso aí. Vou botar a vinheta, deixa eu procurar, de transição. Não estou achando a vinheta de transição. Cadê? Já achei. Então, olha, beijo, Aroeira, beijo, Miguel, beijo todo mundo que acompanhou a gente aqui. Muito bom voltar, gente. Tchau. Beijo, Daiane, até a próxima semana.